Bom, pessoal, bom dia. Eu sou o Fernando Viana, estamos aqui na NEFAC. Eu vou pedir inicialmente para que todos desabilitem o microfone e o vídeo, para Take Account e suporte de litígio da KPMG. Tem mais de 15 anos de experiência profissional em serviço de consultoria empresarial. Gabriel de Carvalho Jacinto, sócio-diretor do Grupo G Jacinto, atuação como perito contador, conselheiro, contador, administrador, procurador, assistente técnico e árbitro. E o Sidney dos Santos Gomes, que é contador, pós-graduando em perícia contábil pela Trevisan, com mais de 10 anos de experiência em perícia contábil, em processos judiciais e extrajudiciais, especialista em investigações corporativas e detecção de fraudes com participação em projetos no Brasil e no exterior. Também é diretor da diretoria de perícias da NEFAC, que o ano que vem vai completar 10 anos. É uma diretoria que foi criada em 2011, sempre trazendo temas relevantes da perícia, trazendo grandes profissionais para debaterem o assunto. Esse é o segundo evento via online, o primeiro foi de franquia, e agora esse que é o de perícia, que era para ser, deveria ter ocorrido em março presencialmente, não foi possível por conta da pandemia. Mas estamos todos aqui, acredito que essa ferramenta ela veio para ficar. Então, nós vamos iniciar a palestra, mas antes eu queria convidar a todos, acredito que tem pessoas de São Paulo e outros estados, outras cidades, que convido vocês a conhecerem a NEFAC, a se associarem, também a se candidatarem para ser diretor de alguma das nossas diretorias, que tem um vasto grupo aí de pessoas, de diversas áreas, que eu acredito que todos aí têm algo a contribuir conosco. Então, eu passo a palavra agora para o Alexandre para iniciar a apresentação, e ao final a gente recolhe as perguntas que vocês podem fazer pelo chat para os palestrantes responderem. Ok? Vamos lá, Alexandre, a palavra é sua. Bom, obrigado, Fernando. Primeiramente, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vou iniciar aqui a apresentação falando sobre alguns conceitos básicos relacionados a fraudes. Então, se puder passar para o próximo slide, por favor. Aqui, esse slide ele apresenta um modelo conhecido que ele é chamado Árvore da Fraude. Ele estrutura de uma maneira bem objetiva os principais tipos de fraude dentro de 3 grandes categorias. Tá? Então, se a gente puder comentar dentro dessas categorias de fraude, posso comentar uma delas como sendo a corrupção, também fraude decorrente de demonstrações financeiras e relatórios financeiros fraudulentos, e também um terceiro grupo que se refere à apropriação indébita de ativos. Comentando com relação à relevância, com relação ao índice de ocorrência das fraudes dentro dessas categorias, apropriação indébita de ativos ou roubo de ativos, a gente pode dizer assim, é onde apresenta um maior índice, um maior volume. Porque, vendo pelo slide, isso decorre de formas de fraude que podem ser cometidas dentro dos diversos níveis hierárquicos da empresa, mesmo os níveis mais baixos da hierarquia de uma empresa, que aí envolve desde furto de dinheiro, roubo de estoque, ativo fixo, fraude em processos de folha de pagamento, também é algo comum de ocorrer. E também como exemplos, fraudes com desembolso de despesas, roubo de dados, entre outros. Tá? O segundo modelo que tem o maior índice de ocorrências é a fraude decorrente da corrupção, que aí envolve pagamentos de propina, conflitos de interesses, o tema das licitações também. São temas muito comuns que a gente sempre tem contato aí com a mídia, com tudo que está acontecendo nesse ambiente, né? E um terceiro grupo que, embora seja o grupo que tem a menor ocorrência de fraudes, é o grupo de fraudes em demonstrações financeiras.
Porém, vale ressaltar que a relevância dessas fraudes ela é a maior entre esses três tipos ou três grupos que estamos mencionando, tá? E o que é importante ressaltar aqui é que também amarrando isso um pouco com o perfil do fraudador, que é algo que eu vou comentar depois no próximo slide, geralmente os envolvidos em demonstrações financeiras, relatórios financeiros fraudulentos, são pessoas profissionais num escalão mais alto da hierarquia de uma empresa. Então, devido à ausência de controles, assim também como oportunidades, essas pessoas têm um acesso maior e têm a oportunidade de efetuar uma fraude muito mais relevante através de manipulação de relatório financeiro. Então, geralmente, o efeito é muito relevante. Tá? Aí a gente pode citar diversos tipos de fraude que ocorrem nesses relatórios, desde capitalização de custos, reconhecimento indevido de receita, e geralmente, como envolvem contas relevantes, aspectos relevantes, os valores são muito altos e os impactos geralmente muito relevantes, tá bom? Eu acho que aqui só citando alguns exemplos, demonstração financeira, acho que o exemplo clássico que a gente pode citar foi o caso da Enron, um caso antigo, mas que se tornou aí, foi como que um dos primeiros grandes casos expostos na mídia e que teve muita relevância. Isso envolveu, e se a gente parar para pensar, foi uma fraude cometida pelos administradores da companhia e puramente em relatório financeiro. E acabou gerando a quebra da companhia, a perda dos fundos de pensão, e tudo isso envolvendo um montante estimado em US$ 1,5 bilhão na época. Tá? Citei esse caso, tem muitos outros conhecidos, mas acho que pela dinâmica e pelo tempo que nós temos aqui, esse seria um exemplo a citar, tá bom? Se puder passar para o próximo slide, por favor. Bom, também em linha com o slide anterior da árvore da fraude, tem outro modelo muito interessante que é conhecido como triângulo da fraude. Esse modelo ele baseia-se na tese de que a ocorrência das fraudes ela é condicionada pela existência conjunta de três dimensões, sendo elas oportunidade, racionalização e apressão. Tá? A oportunidade ela pressupõe que o fraudador ele detém o conhecimento e a oportunidade para cometer a fraude. Então aqui acho que fica claro, o fraudador ele já tem o conhecimento e a oportunidade da onde ele pode cometer esse ato ilícito. Ele sabe da oportunidade e ele sabe que ali, com o seu perfil de fraudador, ele pode cometer um ato ilícito. A racionalização, já amarrando com a oportunidade também, é quando a pessoa classifica o ato como aceitável ou normal, que é algo que, no caso, o fraudador ele já aceita que aquele ato que ele está cometendo, o ato fraudulento, é algo normal, aceitável. É esse onde ele chegou num ponto de já aceitar a ação que ele está efetuando. Tá? E uma terceira dimensão importante é a pressão. E a pressão eu queria passar para o próximo slide, porque na minha opinião é um condicionante muito importante aí e exposto pela metodologia do triângulo da fraude. Se puder passar o slide, por favor. O que esse slide mostra de uma maneira bem sucinta alguns elementos relacionados à pressão que gera uma motivação de uma pessoa cometer um ato fraudulento. Então, essa pressão ela pode ser financeira, pode ser um comportamento pessoal ou algo relacionado ao trabalho. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de alguns aspectos pessoais que possam levar uma pessoa
a cometer algum ato ilícito, com pressão familiar, às vezes a pessoa está envolvida com dívidas pessoais, financeiras. Também tem o lado profissional, a gente sabe as empresas cada vez mais com pressão por resultados, essa cobrança. Aspectos também pessoais, como doença, vícios, enfim. Aqui tem alguns exemplos, mas são vários aspectos pessoais inerentes à pessoa e ao profissional que geram essa pressão que muitas vezes pode condicionar a um comportamento para um ato fraudulento ou ilícito, tá bom? Bom, o que eu queria comentar basicamente era isso. Como o Fernando comentou, depois abrimos uma sessão para perguntas. Então, eu passo a palavra para o próximo apresentador e depois qualquer dúvida a gente responde no final. Muito obrigado até aqui. Com você, Gabriel. Bom dia a todos. Realmente eu espero que todos estejam bem. Em primeiro lugar, eu preciso cumprimentar a NEFAC, cumprimentar o Fernando, porque efetivamente hoje a nossa audiência está grande, essa nossa responsabilidade aumenta, porque realmente, fora o Congresso, estamos perdendo só para o Congresso, então eu acredito que seja um tema bastante interessante para todos. Eu vou, infelizmente, se é que eu posso começar, a tratar o perfil do fraudador. Eu acho que são características que foram pesquisadas. Existe a idade, existe o sexo, existe, como foi falado bem pelo Alexandre, quem tem um caráter autoritário. Então, são coisas que acabam trazendo um perfil, uma autoridade limitada, enfim, são itens que acabam, por exemplo, caracterizando um perfil, apesar de, na minha opinião, o elemento que mais facilite seja efetivamente as oportunidades e a falta de controle, que é o que eu vou comentar daqui a pouco. Então, é uma pessoa que tem uma característica, muitas vezes, de respeito, ou seja, ele passa tremendamente despercebido e, quando a situação é descoberta, infelizmente, muitas vezes é tarde para ser corrigida a coisa. Então, próximo slide. Não adianta nada nós falarmos do problema da corrupção se nós não dermos algumas ferramentas. Eu acho muito improdutivo todas as vezes que nós falamos sobre um problema e nós não damos uma solução prática, uma solução que possa trazer resultado de uma maneira rápida. Todos devem saber sobre a lei anticorrupção, que ela é de 2013, e um dos aspectos muito importantes que vale comentar é o fato de que, infelizmente, a maioria ainda pensa que a lei anticorrupção só é aplicável para grandes empresas. Não é um fato. Todas as empresas brasileiras estão sujeitas às penalidades e um elemento muito importante existe uma obrigação legal para que as empresas montem estruturas, montem canais de comunicação, enfim, que facilitem a informação. Lembrem daquilo que falou o Alexandre. Lembrem daquilo que ele colocou sobre as oportunidades. Lembrem aquilo que é um conjunto de fatores que levam a esse cenário que facilita, infelizmente, uma fraude de qualquer uma das naturezas. Com essa lei anticorrupção, pode passar o próximo slide, nós procuramos desenvolver o programa de transparência, que, enfim, é um mecanismo onde a maioria das empresas, independente do tamanho, elas montam uma estrutura de comunicação. Eu não gosto muito de todas as palavras que foram aplicadas até agora. Primeiro que compliance muitas vezes é muito difícil de ser entendido, de ser compreendido pela maioria da população ou dos empresários. A segunda coisa, eu também não gosto de um canal de denúncia, porque muitas vezes a denúncia ela já leva por si
um conceito de itens para serem denunciados. Eu prefiro muito mais usar a palavra transparência, porque é um conceito de todos saberem as informações ou todos terem acesso, porque muitas vezes também, conversando com executivos de várias áreas, infelizmente nós temos problema de assédio moral, nós temos assédios de várias natureza, que muitas vezes eles não são reportados. Então, o que acontece? Isso tudo tem que ter a empresa tem que ter uma estrutura que facilite a comunicação de todos. Eu tive o privilégio de trabalhar com o diretor da Nestlé, que é o Flávio, que hoje foi para o board da Nestlé na Suíça, e foi ele que me apresentou essa ideia interna de um canal de transparência, da forma como está sendo feito, e nós procuramos desenvolver esse conceito que eu acho muito importante para a maioria das empresas. Muito bem. Quando você tem um programa de transparência, você tem que ter o comitê, como nós estamos falando aqui só com contadores e só com auditores, pelo menos os palestrantes, nós temos a identificação do risco. Esse comitê normalmente é montado com profissionais das áreas que apresentam risco. Então, esse comitê é montado internamente. Nós temos que ter um canal eletrônico de comunicação, que é esse que eu estou sugerindo aqui, que é um parceiro, mas podem existir inúmeros. Se nós estamos falando também de um canal de comunicação, eu preciso registrar, por exemplo, que o Laboratório Fleury tem um canal de comunicação e o comitê de transparência dele é a Deloitte, ou seja, existem pessoas completamente separadas para que exista uma total isenção de todas as informações. Muito bem. O porquê de um canal eletrônico? Porque muitas vezes as pessoas podem, é óbvio que vão ficar temerosas das consequências. E esse mesmo canal de transparência, ele serve para que a administração, para o comitê, possa dar uma resposta, possa se comunicar. Então, na verdade, são ferramentas que podem ajudar a eliminação da fraude, não só fraudes contábeis, porém problemas de assédio e assim sucessivamente. E, por último, dando uma ferramenta para esse programa de transparência, seria o marketing interno das empresas, que muitas vezes a maioria dos empregados ou a maioria dos participantes da própria gerência não acaba sabendo como trabalhar, quais são os elementos que regem esse programa de transparência, e muitas vezes uma das primeiras perguntas que eu fiz para o Flávio da Nestlé foi justamente sobre o fato dos alarmes falsos, que muitas vezes você acaba tendo situações onde os fatos relatados são tremendamente mal, não digo mal elaborados, mas eles não traduzem efetivamente a realidade dos fatos. Mais uma transparência. Então, eu acabei de colocar já o registro das ocorrências, o fato de muitas vezes você registrar um fato anonimamente, o que é muito importante, e muitas vezes, como o próprio Alexandre falou antecipadamente, existem problemas de várias naturezas, não só custo. Um dos exemplos que foram relatados para mim foi numa indústria automobilística muito grande, existia toda uma sucata que era desviada e, infelizmente, isso só foi identificado depois desse programa, onde pode existir uma fraude inegável muito grande dentro dessa indústria automobilística. Mais um slide. Eu acredito que eu tenha também coberto todos os elementos, porque da minha parte eu devo voltar a falar depois do Sidney, com alguns casos práticos para nós podermos discutir. Então, estou passando a palavra para o Sidney.
Bom dia a todos. Me ouvem? Conseguem me enxergar? Bom, primeiramente quero agradecer a toda a equipe da NEFAC, né, ao nosso diretor, Fernando Vianda, aos colegas, Gabriel, Alexandre. Ótima apresentação. E essa parte introdutória, essa contextualização, ela é importante para a gente entender como funciona os procedimentos de investigação. Uma vez que todos aqueles mecanismos de controle, de governança acabaram não funcionando ou são fracos, existe a necessidade de investigação. O que é feito para que essa investigação seja concluída e a gente consiga obter um meio de prova, a prova para uma eventual ação judicial pelo contratante. Antes da gente entrar nos procedimentos, é interessante a gente apresentar de forma bem sucinta, resumida, o que se espera de uma investigação, né? Normalmente o contratante ele já vem assessorado pelo advogado e sempre existe um lapso temporal entre os principais eventos que ocorreram e levaram à fraude e a percepção daquele que contrata um trabalho de investigação. E para a gente isso é importante. Então, normalmente, quando o especialista forense, o especialista em investigação entra, ele acaba tendo que atender algumas principais demandas da pessoa que o contrata, né? Uma delas é a confirmação e identificação do autor, né? É possível, nesse primeiro momento, saber quem é o autor ou existe uma suspeita, né? E se existe essa suspeita, o trabalho de investigação precisa confirmar se, de fato, os eventos estão ligados àquele autor. Quem são os autores? A autoria disso. A materialidade da fraude. Essa fraude, quanto ela é material? Existe um aspecto racional dessa fraude que mostra que tudo isso vem sendo feito há algum tempo. Existem pessoas envolvidas, existe um arcabouço feito para que a fraude consiga se materializar, né? Até mesmo para eventual ação do advogado na esfera criminal, né? Mostrando que existe até mesmo uma quadrilha, até mesmo uma organização criminosa já atuando dentro da empresa com abuso de confiança. Os partícipes que vêm linkados nesses primeiros dois tópicos, né? Quem são as principais pessoas envolvidas? Quem é o autor intelectual? Quem são os autores operacionais? Qual é a atividade de cada um? O modus operandi, como que é feito esse trabalho? Como foi feito a fraude? Como a fraude ocorreu? Essa fraude ocorreu de forma sistêmica, ou seja, com o uso de tecnologia. Essa fraude literalmente ocorreu com abuso de confiança de algumas pessoas. Então, o modus operandi ele começa a ligar as pessoas aos principais eventos da fraude. A extensão e impacto da fraude cometida. Essa fraude ela foi cometida somente na empresa, num departamento, ou isso acaba se estendendo para outras empresas do grupo, para outros departamentos, né? A mensuração dos desvios, se possível, né? Então, normalmente, quem contrata uma investigação, ele espera identificar, se possível, eu digo se possível, porque é um trabalho muito difícil. Eu sempre digo que, normalmente, quando o investigador entra, ele está vendo a pontinha do iceberg. É muito difícil você caracterizar mensurar todo o desvio que foi feito da conduta fraudulenta, né? E a gente vai ver por quê. Porque existe a possibilidade dessas provas sumirem no decorrer do tempo ou até mesmo sumirem por ação dos fraudadores que estão diretamente envolvidos no trabalho. A salvaguarda de informações e documentos ligados à investigação, ou seja, é importante, aquele que acusa tem que provar. Então, é uma cobrança, uma expectativa de quem contrata o trabalho de investigação que você tenha todos os documentos aceitos de forma lícita, eventual prova, de forma integral, e você consiga fazer uma conexão dessas informações. Então, a salvaguarda desses documentos é algo importante, considerando, dependendo da investigação, o fraudador pode estar naquele momento na empresa e pode sumir com as provas. Então, fica muito difícil você fazer um nexo causal entre o principal evento, né, e a autoria e a conduta criminosa. E garantia de prova válida e lícita, a teoria dos frutos da árvore envenenada, ou seja, não basta somente você levantar essas informações no processo de investigação. A prova ela tem que ser lícita, porque ela vai ser usada eventualmente numa esfera judicial, ou numa esfera civil para conseguir uma indenização do valor que foi desviado, ou numa esfera criminal para buscar a condenação, ou mesmo numa esfera trabalhista para proteger a empresa no eventual processo trabalhista que o fraudador provavelmente vai fazer no segundo momento. Então, essa prova ela tem que ser muito forte, robusta e principalmente lícita. E a gente vai ver que os procedimentos de investigação eles fazem sempre essa conexão para garantir que a prova ela foi obtida de forma lícita, integral e não é distorcida, né? E, por fim, ter todo isso pronto para a apresentação em esfera judicial, junto aos advogados, né? Pode passar para o próximo slide, por favor? Então, uma vez que a gente entendeu o que se espera de uma investigação,
a gente entra no procedimento de investigação propriamente dito. Ele é um procedimento, como os trabalhos de consultoria, até mesmo o trabalho de perícia, os outros trabalhos periciais que possuem outros objetos de exame, a gente tem o planejamento, a execução e a conclusão. Um trabalho de investigação não é diferente. Certamente, cada equipe de investigação, cada empresa, ou até mesmo cada órgão público, Ministério Público, a mesma Polícia Civil, tem a sua própria metodologia, que é muito ligada às ferramentas que essas entidades possuem. Mas, em tese, você faz o planejamento, a execução e a conclusão. Na parte de planejamento, o que é importante a gente saber? Antes de a gente entrar na execução da investigação propriamente dita, é necessário fazer uma avaliação da demanda de investigação, né? Aquela pessoa que está entrando em contato com o investigador, o que ela busca e o que ela tem de informação, né? Qual que é o objeto da investigação? O que deve ser investigado? É uma pergunta que pode parecer óbvia no primeiro momento, mas ela é importantíssima para que não seja feita uma devassa na empresa. A investigação ela é sensível, ela é sigilosa, e a investigação ela sempre está correndo contra o tempo, contra o relógio, porque dependendo do cunho da fraude, a prova ela pode sumir, ela pode desaparecer, pode ser destruída. Então, é perguntar aquele contrato qual que é o objeto da investigação. Normalmente, a pessoa que contrata a investigação só consegue ver o resultado do ato fraudulento. Exemplo, um desvio no contas a pagar, um fornecedor que está recebendo a mais, um estoque que não está conciliando com a contabilidade, isso é resultado. Então, a partir disso, a gente começa a entender qual que é o objeto. Qual o período dos fatos, né? Não dá para você fazer uma extensão muito grande de período, porque o custo da investigação é alto e ela não é tão efetiva. Então, é importante que você limite esse período de trabalho, né, decorrendo das informações que você tem com o objeto da investigação. 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos. A ideia é, quanto mais tempo você tem para fazer uma investigação, mais difícil, mais morosa e mais arriscado, eu posso assim dizer, por conta do tempo que se passou. As informações se perdem no tempo e é naturalmente que as empresas tenham dificuldade de manter essas informações de forma integral, né? Outra pergunta que tem que se fazer na parte de planejamento é qual é a extensão desses eventos, né? Isso é estendido a um departamento, a uma empresa? A origem da denúncia, fazendo aquele link que o Gabriel disse. Essa denúncia, da onde ela vem? Ela é interna, ela é externa? Essa denúncia, ela possui já elementos que ajudem a determinar o plano de investigação? Ou foi uma denúncia recebida que tem poucas informações, né? Os objetivos da investigação que se pretende alcançar fica mais fácil, uma vez que você tem um objeto, a extensão. O que se pretende fazer com os resultados da investigação, isso também é importante já fazer isso no início, por quê? Porque você já consegue fazer um planejamento junto aos assessores jurídicos, os advogados, de como que vai ser o seu trabalho de investigação. Então, a gente quer a condenação. Imagine que os advogados te afirmem que eles buscam a condenação, uma vez que já tem grandes suspeitas e precisam apenas confirmar a autoria. Ou eles querem esse relatório para, entre aspas, barganhar com o fraudador, demitir por justa causa e não ter nenhum outro passivo trabalhista, né? Há indícios? Se sim, quais são esses indícios, né? Esses indícios são fortes, esses indícios ajudam já a conduzir a investigação. Há suspeitos, né, que a gente vai perceber que são os nossos custodiantes, onde a gente vai pegar a informação. E o plano de confidencialidade, isso é um dos itens mais importantes do plano de investigação, porque o plano de confidencialidade é como eu vou fazer para poder obter as informações para fazer a execução da investigação. Em que horas eu vou acessar a empresa, com quais pessoas eu vou poder falar, quem vai ser o centralizador dentro da empresa da comunicação, né? Imagina que sempre tenha em mente que a informação ela é sensível, então ela tem o risco de ficar pulverizada. Uma vez pulverizada, pode chegar no ouvido do fraudador. Então, o plano de confidencialidade é importante. E, por fim, você formaliza o plano de investigação. Feito todo esse arcabouço do planejamento e do plano, você vai para a execução. E a execução ela é dividida em 3 principais partes. Ela é dividida na obtenção da informação através de tecnologia forense, os procedimentos de inteligência ou de integridade, que nós chamamos, que é background check, que é literalmente verificar das pessoas que estão sendo investigadas com mídia pública, né, aquilo que é de fácil acesso para todos, e, por fim, a parte financeira de data analysis e contabilidade forense, de perícia contábil, onde o computador atua mais forte. Tá? Então, na parte de execução, de forma resumida, não vou ler todos os tópicos, até mesmo por conta do nosso tempo que é curto, mas como funciona? Uma vez que você já fez esse planejamento, a equipe de tecnologia ela precisa entrar e obter essas informações que nós chamamos de informações in natura. Obter essas informações dentro da empresa através do ambiente tecnológico da empresa. São computadores, desktop, notebooks, celulares e tudo mais. Pegar essa informação
verificar se existem dados que foram apagados, existe todo um trabalho de computação forense de restaurar esses dados. Lembrando que o trabalho de computação forense, ele não é uma cópia simples. Literalmente, não, essa como a gente faz pegando de um arquivo e colocando no pendrive, por exemplo. É uma cópia forense, é uma cópia que nós chamamos de bit a bit, uma cópia fiel e fidedigna, né? Uma vez obtendo essas informações, existe a garantia de afirmar, eventualmente, o juiz, que essa prova foi obtida de forma lícita. Então, é feita uma ata notorial mostrando todo o procedimento da coleta dessas informações, ok? E também é criada uma cadeia de custódia, que dá a licitude, que dá a validade legal dessa prova obtida, que vai ser trabalhada pelo investigador no segundo momento. Então, essa parte, essa coleta é feita. Uma vez feita essa coleta, é utilizado sistemas de tecnologia chamados de e-discovery. O que significa isso? São ferramentas específicas para tratar grande volume de dados de forma organizada. Então, você tem ferramentas que conseguem ler arquivos eletrônicos por nome de profissionais, consegue fazer uma família de e-mails, quem manda e-mail para quem, data, evento, isso é muito importante para a investigação. Feito isso, é feita a revisão documental. O e-discovery, essa ferramenta de e-discovery acaba possibilitando essa revisão documental. Paralelamente a isso, a parte 1, 2 e 3, que a gente vai ver no próximo slide, a parte 1, 2 e 3, eles não ocorrem um evento após o outro, eles ocorrem de forma em conjunto, paralela. Feita essa obtenção de tecnologia, é feito o trabalho de background check também. O que significa isso? Existem programas, existem sistemas onde você, apenas colocando o CPF da pessoa, consegue ter uma estimativa de renda, se ela possui participação societária em outras entidades, o crescimento patrimonial, obviamente, sempre respeitando a lei, né? Essa informação é pública, que essas ferramentas obtêm de dados públicos, né? E, por fim, aí pode o próximo slide, por favor? É feito o trabalho de Data Analytics. O que significa isso? É literalmente pegar os dados financeiros e fazer comparação e cruzamento com outras informações não financeiras. Por exemplo, um exemplo bem prático. Vou imaginar que na leitura de e-mails que a gente conseguiu naquela primeira fase, existe um termo muito específico, vou chamar aqui o termo ABC, hipoteticamente. A gente percebe na leitura de e-mails que ABC é um termo que os fraudadores usam para poder fazer uma transação de desvio financeiro. A gente vai tentar identificar tudo que está ligado na contabilidade, nos registros financeiros, ao termo ABC. Então, existe um procedimento também, uma base de dados robusta, onde você joga essa informação, utilizando palavra-chave, busca essa informação e tenta conectar, né? Ou seja, aquela conduta que a gente consegue visualizar através de informação, da troca de e-mails ou outro meio, com o resultado, ou seja, com a informação financeira, o dinheiro saindo da empresa lesada e indo para o beneficiário, para o fraudador. Então, essa parte, conexão da parte financeira com a parte de tecnologia é muito importante. E, claro, a parte de background check também ajuda a corroborar essa afirmação. Então, fazendo um resumo até o relatório final, o que é feito? O planejamento, onde você busca toda a informação da investigação, é feita a parte de execução, onde você tem a coleta dos dados mediante tecnologia e com um cuidado altíssimo, garantido a licitude, a validade dessa prova, é feita uma ata notarial, é feita uma cadeia de custódia, é feito um trabalho de background check de inteligência com base em informações públicas dos custodiantes, ou seja, aquelas pessoas que estão sendo investigadas em primeiro momento, e, por fim, buscas amarrar os resultados da conduta fraudulenta financeiramente e, se possível, quantificá-la, com base nas informações de bases de dados financeiros e procedimentos de forensic account, ok? E, por fim, você tem o relatório. O que esse relatório tem que apresentar? Se possível, porque às vezes a investigação ela acaba sendo inconclusiva. Você ou não tem a materialidade, ou não tem a autoria, ou não tem as provas suficientes para fazer algum tipo de afirmação, né? Até mesmo porque o relatório de investigação ele acaba sendo mais um relatório factual expositivo do que um relatório afirmativo. Cabe àqueles que vão utilizar, principalmente os advogados, fazer as afirmações com base nas provas apresentadas, né? Então, você busca, nesse relatório final, a constatação, né, verificar se de fato a fraude ocorreu, né, e qual a participação dos autores, se de fato eles eram ou não partícipes, o modus operandi, mostrar como que a fraude era realizada. Veja que ele está muito conectado com o planejamento, né? A autoria, se possível, os principais eventos, ou seja, quais da época que ocorreram as fraudes, quais são os principais eventos mais impactantes, né? A materialidade disso, ou seja, o racional da fraude, e se ela possui todos os elementos, até mesmo com um advogado, principalmente um advogado criminalista, conseguir fazer, encaixar no tipo penal para uma eventual condenação, ou até mesmo
tentar fazer uma estrutura para eventual pedido de indenização na esfera civil. A mensuração da perda, que isso é algo muito difícil de acontecer, porque, como eu disse, a gente sempre vê a pontinha do iceberg, então a perda que você vê, mesmo significativa, mesmo relevante, às vezes não é a perda como um todo, porque, como eu disse lá no início, a investigação ela trabalha sempre dentro de um período e a fraude ela pode ter se estendido um pouco mais desse período de análise, né? A documentação suporte ela tem que ser rica, ou seja, toda a documentação, todas as provas precisam ser robustas, fortes e fidedignas para que não haja dúvidas sobre a obtenção da forma que ela foi adquirida, como ela foi adquirida, e que ela não seja refutada, principalmente em processo judicial. A gente sabe, quem trabalha com investigação, sabe que, na caso da dúvida, tem um dúvida pro réu, então cabe que todas as provas sejam fortes e robustas para que a condenação ou do eventual fraudador, ou até mesmo, como eu disse, uma indenização civil, ou barganhar diminuição no passivo trabalhista, não existe a possibilidade de alguém refutar essa prova. E o relatório, fim por fim, tem que ser usado na esfera judicial pela aquele... Nota 114, por que o boleto está no valor de 26.883? Acho que alguém está com áudio. Pode ir para o próximo slide, é o último slide, só para concluir. E, por fim, só para a gente amarrar essa parte de investigação com o principal tema da nossa live aqui, qual que é o papel do período contador no caso de investigações? O papel do período contador é importantíssimo. Primeiramente, que quem analisa qualquer tipo de distorção patrimonial, né, e de ordem econômica ou financeira é o contador. O objeto da ciência contábil é o patrimônio, as suas variações quantitativas e qualitativas. Então, ninguém melhor que o período contador para poder entender essas distorções ocorridas por fraude, principalmente, né? Então, o contador é que analisa as situações financeiras, econômicas e patrimoniais atípicas, né? Ou seja, aquilo que está sangrando a empresa. É ele que cruza dados contábeis com dados não contábeis, né? A parte de tecnologia é importante, a parte de background check é importante, mas se você não consegue, novamente, fazer um nexo causal entre a conduta do auto fraudulento, da autoria, da materialidade com os resultados, fica muito difícil, a prova ela perde força. Então, o perito contador que tem esse viés, principalmente investigativo, de forensic account lá fora, né? Aqui existe essa distorção entre quem faz a investigação. O contador é ele que faz essa conexão entre o resultado e a conduta. O benefício econômico direto do fraudador é ele que consegue mensurar, mostrando através de respaldo documental, esses benefícios que foram auferidos pelo fraudador tirando esses recursos da empresa lesada. É ele que consegue fazer essa conexão. Ele consegue fazer a análise de origem de aplicação de recursos financeiros, nesse caso aqui de alta liquidez, né? Nesse caso é o famoso caso de lavagem de dinheiro, né? Normalmente, quando se trabalha no caso de lavagem de dinheiro, a teoria que você usa é a teoria de origem de aplicações. O dinheiro, ele vem de algum lugar, ele vai para algum lugar, ele fica dentro de um sistema perfeito, um sistema patrimonial perfeito. Uma vez que você tem distorção, provavelmente existe alguma coisa que você precisa verificar. Então, nenhum profissional que tenha o melhor profissional para poder fazer esse trabalho, com certeza é o perito contador. Isso é tão forte lá fora, né? Eu tive algumas oportunidades de trabalhar lá fora, trabalhei em Singapura, trabalhei no México, e em trabalho de investigação, obrigatoriamente você tem duas figuras. Você tem um advogado, até mesmo para você garantir a confidencialidade do sigilo cliente-advogado, e você tem um forensic accountant, que é o contador forense, que é o perito contador, com viés um pouco mais de fraude. Isso é muito disseminado lá fora e muito forte. Aqui no Brasil, ainda se tem um mito e tem uma confusão de quem tem que fazer investigações financeiras, né? Na minha modesta opinião, a opinião do Sidney, com certeza o perito contador é um dos profissionais mais capacitados para fazer isso, né? Análise, e só terminando agora a importância do perito contador, é ele que faz também análises estatísticas utilizando base de dados robustas, né? E, claro, por fim, é ele que prepara todo o arcabouço, toda a prova documental, junto com os outros especialistas forenses, junto ao advogado, para que isso seja usado em eventual esfera judicial. Em resumo, só para concluir, a importância do perito contador no trabalho de investigação de fraudes é essencial, tanto que é muito comum, algumas metodologias de algumas empresas, você ter o especialista de investigação corporativa, de forensic account, como principal contato em investigações de fraudes, tendo o trabalho de tecnologia, o trabalho de background check, como procedimentos acessórios que ajudam o perito contador, esse cara especialista em investigação,
a fazer o trabalho e levantar um meio de prova robusto para eventual esfera judicial. Bom, gente, é isso. É um tema muito complexo, ele exige mais tempo, mas eu acredito, até peço desculpas pelo tempo que eu utilizei, mas eu acho que esse é o meu conteúdo. Passo de novo a palavra para o nosso colega, o Gabriel. Muito bem. Fazendo um resumo rápido dos meus antecessores, o Alexandre descreveu as naturezas, eu falei rapidamente sobre uma ferramenta que pode nos ajudar, o Sidney falou muito bem sobre a importância da investigação e não só do resultado. Você não pode jamais deixar de dar uma resposta, porque você praticamente desmonta todo esse canal de comunicação se você não der uma resposta, nem se for pedindo um prazo para dar uma posição definitiva. Eu separei para vocês 3 casos. Um pequeno, que é esse, que infelizmente, fica no primeiro caso ainda, que infelizmente houve um desvio de recursos feito pela secretária, infelizmente. Nós conseguimos identificar, porque em cada um desses casos eu tive uma atuação diferente. Mas nesse caso aconteceu de que o advogado não conseguia mais entrar no clube, porque a mensalidade não estava paga. Enfim, alguns itens, o cartão de crédito foi cancelado porque a conta não estava paga. Então, houve um desvio total de recursos. Podemos dizer que uma duração não muito grande, mas houve efetivamente um desvio de recursos muito grande e, infelizmente, foi comprovado, e isso eu estou querendo dizer, quando nós estamos com um caso pequeno, um caso onde muitas vezes ninguém se preocupou em analisar balanço, muitas vezes era somente o saldo de caixa que era importante, e, infelizmente, estou registrando um fato que foi identificado não só, talvez até primeiro pelo contador, que ele avisou falando, olha, a documentação não está batendo com os valores dos cheques que estão sendo apresentados. E aí toda a realidade foi trazida à tona e, infelizmente, teve envolvimento policial, foi uma situação também bastante desagradável. Um caso médio, pode passar para o próximo slide, foi uma situação também bastante pesada, onde nós tivemos envolvimento também de parceiros no exterior. Jéssica, eu vou pedir para você inverter, porque esse aí é o caso grande. Volta para a montadora, Associação de Veículos, isso. Esse é um caso aqui no Brasil. O que caracteriza uma associação, normalmente, são trocas de administração muito grande, vamos falar, uma falta de gestão efetivamente dos valores sendo administrados, uma pouca administração dos administradores, ninguém se preocupando efetivamente em ler os relatórios. Então, o que aconteceu especificamente nesse caso? Esse caso é um caso que demorou praticamente um ano. Vocês veem que é uma revenda de veículos, então estamos tratando de valores grandes, de pelo menos uns 25 associados, aonde o principal elemento foi a pouca administração, a pouca atuação dos administradores no caso. O que caracterizou muito ou o que caracteriza muito uma situação irregular é o fato de nós termos uma confusão excessiva na obtenção das documentações. Então, muitas vezes nós não temos extratos bancários, nós não temos os comprovantes bancários. Nesse caso particular, foi um pouco mais grave, porque, infelizmente, a pessoa que administrava a associação estava, inclusive, falsificando relatórios, falsificando assinaturas, enfim, houve um crime de várias naturezas, não só do desvio de recursos,
mas também a falsificação de assinaturas. E, por curioso que possa parecer, esse problema só foi identificado usando a importância do que o Sidney acabou de colocar, foi o contador que, infelizmente, deixou de receber os honorários por um período muito grande e passou uma correspondência para os administradores perguntando o motivo do não pagamento dos honorários, já que os relatórios estavam sendo preparados regularmente, já que não existia nenhuma irregularidade de qualquer natureza. E foi quando se identificou a total, o total desvio de recursos e, infelizmente, a pessoa que tirou vantagem dessa situação chegou até comprar apartamento, enfim, foi um desvio de recurso muito grande que foi identificado também depois de um determinado tempo. Por último, eu vou citar um caso bem mais complexo, aonde o ponto começou que foram identificadas remessas que eram feitas no exterior para o Brasil e elas não chegavam no Brasil. E o caixa do Brasil começou a ficar negativo. Então, tudo começou com um conluio entre os administradores, infelizmente, nesse caso, eu acho que não tem problema falar, nos Estados Unidos, os administradores locais, houve efetivamente um conluio, talvez a palavra que tem que ser falada, e que muitas vezes é difícil de identificar quando você tem elementos chaves, não só na matriz, como também aqui no Brasil, e estamos falando de valores tremendamente significativos. O importante registrar é que a empresa nos Estados Unidos já tem consequência dessa má gestão. Ela acabou pedindo falência, a fábrica aqui no Brasil ficou pronta, hoje está operando sobre um outro nome, sobre uma outra denominação, sobre uma outra propriedade, mas o que eu quero registrar é que quando existe um conluio muito grande, quando existe uma participação de muitos envolvidos, a situação fica muito complexa para ser identificada. No meu modo de ver, tem que existir sempre um catalisador. Em cada um dos casos, em cada uma das situações, existe um elemento chave que traz essas irregularidades à tona e que permitem você identificar qual é a natureza do problema. Vocês veem, no caso pequeno da secretária, no caso da revenda, houve o problema do contador que falou: por que vocês não me pagam? Algum motivo está tendo. E aqui nesse caso, onde envolveu o acionista no exterior, teve um problema lá e esse problema foi refletido aqui. Então, e com balanços prontos, com relatórios feitos. Então, o que eu quero colocar é que muitas vezes somente um balanço bem feito ele pode não traduzir a realidade. Então, foram os 3 casos que eu queria citar para vocês. Estou passando de volta a palavra para o Fernando, eu não sei de que maneira ele quer conduzir esse final da palestra, mas me coloco aqui à disposição e muito obrigado a todos. Bem, pessoal, muito obrigado, Alexandre, Gabriel, Sidney, perfeita a apresentação de vocês, excelente conteúdo, né? Só para constar aqui, estava fazendo a chamada aqui, 147 pessoas acompanhando, né? Um excelente número, né? E eu também estava aqui acompanhando uma polêmica aqui no chat sobre a questão do TIC, né? Que uma pessoa aqui colocou, né, que os auditores externos seguem normas, as NBCs, procedimentos, diz que TICAR é uma obrigação, não é uma bobagem, inclusive nos testes de VALT podemos detectar muitas fraudes. Com certeza, TICAR não é uma bobagem, é uma obrigação em um trabalho de auditoria. Isso porque um colega comentou que o TICAR talvez não fosse uma coisa mecânica, né?
sem, vamos dizer assim, uma coisa tão importante assim, né? E as pessoas se manifestaram sobre a questão do tique. Sim, tem que manter. E até colocaram o tique frio é justa causa. Eu não sei se é justa causa, né? Não acompanho assim, mas certamente é uma questão é, bem, bem grave, né? Uma falha de auditoria, né? E também perguntaram, se você tiver, Gabriel, de casos, né, de fraude, né? Tem um recentíssimo é o caso do IRB, né, que o diretor foi mandado embora por fraude em contrato. Está nos jornais, né? Isso aí não é sigilo de nada. Então, quem quiser procurar, né, dá uma busca no Valor Econômico. Foi agora em maio que saiu essa notícia da demissão por justa causa do diretor por fraude em contrato, né? E uma questão que surgiu, que é muito importante, eu queria que você ou o Sidney comentasse essa questão do TIC, né, ou até o Alexandre, né, que estão mais na KPMG e BDO, da importância do TIC na auditoria. Acho que talvez eu pediria para o Alexandre comentar essa questão. Oi, Fernando, sem dúvida é um tema um pouco até relevante. Eu vi que gerou discussão aí no chat que estava aberto, mas sem dúvida eu também, pela experiência que eu tive com a auditoria externa alguns anos atrás, como bem disseram, esses procedimentos de auditoria eles são regulamentados, eles devem ser seguidos à risca, levando em consideração a norma internacional. E todo o processo de revisão atrelado a isso também deve ser muito levado a sério, né? Acho que desde a instrução do auditor que está iniciando a sua carreira, como também a responsabilidade de supervisores, gerentes e altos executivos das empresas, de ter uma revisão adequada e justamente em conjunto com isso, com uma análise de risco para entender aonde isso deve ter uma revisão extensiva e, de fato, de forma a mitigar eventual resultado negativo, né? Eu acho que é isso que eu gostaria de pontuar nessa questão. Não sei se Gabriel ou Sidney tem algo a complementar também. Caso eu possa complementar alguma coisa, eu diria o seguinte: eu já fui auditor também, né? Então, eu vejo que muitas vezes nos colocam numa posição muito delicada, mesmo porque você ser auditor hoje, a posição de risco é muito grande, e vejo que a nossa responsabilidade como contador, usando as palavras do Sidney, independente na própria preparação dos balanços, e não vamos nos esquecer também da carta da gerência, que ela sempre foi exigida no caso das auditorias, e agora com o TG1000 ela passou a ser também exigida nas empresas de pequeno porte, porque muitas vezes nós não temos condições de identificar. Eu vou dar um caso prático aqui, bem simples. Se você compra um barco e coloca o barco no nome da empresa e esse recurso não transitou na empresa, você não tem como pegar. Então, realmente, são transações que muitas vezes você envolve. Tem um passivo lá e você não registrou. Quer dizer, são muitas as situações hoje que, infelizmente, trazem um risco muito grande, não só para a nossa profissão como contador, mas também, já que o Fernando levantou foi da auditoria, porque ser auditor hoje, dependendo da empresa, no meu modo de ver, é um risco muito grande profissional. Eu não sei o que o Sidney vai poder completar nesse aspecto. Bom, ótimos comentários, faz total sentido. É sempre bom lembrar que o objetivo da auditoria, eu digo auditoria contábil, né? Porque a auditoria em si é um gênero, contábil é espécie. A gente tem auditoria, só lembrando, com certeza, muitos colegas já sabem isso, mas você tem auditoria contábil, auditoria de processos, auditoria de gestão, auditoria de contratos, de sistema. A auditoria contábil, prerrogativa única do contador, o objetivo dela não é identificar fraudes. O objetivo da auditoria contábil é verificar distorções relevantes que impactam ou não as demonstrações contábeis, de acordo com as normas contábeis aplicáveis.
Para quem é fora, para quem não conhece contabilidade, os administradores, empresários até conhecem, né? Mas a sociedade como um todo, ele pensa, ele sempre faz essa conexão, que o auditor não encontrou a fraude, né? De novo, a auditoria ela tem o objetivo de verificar se tem distorções relevantes nas demonstrações contábeis. E as equipes de auditoria, de uns 10 anos para cá, o que tem acontecido? Tem montado equipe de especialistas forenses. Porque o auditor, apesar de não ter, o auditor contábil, né, apesar de não ter como principal objetivo a detecção de fraudes, ele tem obrigação técnica e legal também, de uma vez constatado algo suspeito, levantar a mão. Olha, acho que tem alguma coisa que não faz muito sentido. É nesse momento que entram os especialistas forenses do auditor. Então, é muito comum que o auditor ele acabe até orçando uma hora a mais para esses especialistas forenses. E aí, se o auditor não se sentir confortável, dependendo do resultado que o especialista forense encontrar, ele pode fazer os procedimentos de obtenção de opinião, ou até mesmo, em casos mais severos, declinar, falar que não aceitar o trabalho, né? Deixar o trabalho e falar, olha, eu não consigo dar nenhuma opinião, não consigo seguir daqui para frente. Então, isso tem acontecido uns 10 anos para cá. Então, casos de grande relevância, como a gente vê, por exemplo, da Petrobras, da Odebrecht, o que pode-se dizer? Nesse período que aconteceu, a prática forense ainda ela não estava tão forte. Essa é a minha modesta opinião. Então, começou a ter uma preocupação elevada agora das empresas de auditoria por conta do que a gente tem visto de se salvaguardar, na verdade, esse é o melhor termo, utilizando especialistas forenses e, claro, sendo bem mais conservadores do que eram antes. Hoje, o auditor, se não tem um especialista forense, ele para. Essa é a minha percepção. Acho que o Alexandre, o Gabriel e o Fernando podem até compartilhar algumas histórias, alguns casos, mas o que eu tenho visto, isso é unânime em todas as empresas de auditoria, principalmente as maiores, se eu não tenho a opinião do meu especialista forense, que são os profissionais especializados em investigações de fraudes, de condutas criminosas, crimes corporativos, eu não consigo seguir daqui para frente. Então, ele acaba forçando até o empresário que está contratando, mesmo que esse tenha um orçamento fechado para o trabalho de auditoria, para que contrate horas adicionais para poder dar o especialista. Aí ele consegue seguir. É um jeito de salvaguardar o trabalho do auditor. Mas existe essa diferença. É importante a gente sempre fazer essa diferença entre qual que é o objeto e objetivo do trabalho de auditoria contábil e qual que é o objeto e objetivo de uma investigação. São diferentes. Tá? Tanto que a formação desses profissionais, apesar de ambos possuírem contadores, possuem um viés, uma perspectiva diferente, mas trabalham muito em conjunto. Acho que é isso. Serena, já que você falou, né, o fraudador é uma pessoa, vamos dizer assim, inteligente, né, do ponto de vista da fraude, né? E você passou muito bem a questão, quais são os limites do auditor, né, e também do especialista forense, né? Para o que a auditoria foi contratada? Para verificar as demonstrações financeiras. Na verificação das demonstrações financeiras, a auditoria teria a obrigação de constatar a fraude, de verificar uma fraude, e até onde ela poderia ir nisso, né? Porque uma coisa é você verificar se a empresa seguiu todas as normas contábeis do CPC, do IFRS, né? Se fez todos aqueles testes necessários e tudo, e onde ela poderia ir além para identificar uma fraude e até comunicar uma fraude, né? Se é que isso poderia estar no escopo do trabalho de auditoria comum. Acho que essa é uma grande questão, porque a gente fala de Petrobras, por exemplo, Petrobras é auditado, né? Outras empresas foram auditadas e foram constatadas fraudes, né? Por que as auditorias não trouxeram essa informação? Porque elas não acharam a fraude, né? Onde estaria aí a questão que a auditoria poderia contribuir para a constatação da fraude? Fernando, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso. Eu vejo, Claro. antes do papel do auditor, eu vejo a responsabilidade, em primeiro lugar, da gerência. Eu vejo dos próprios administradores. Daí o motivo da carta da gerência, que antes era solicitada e ainda é solicitada em qualquer processo de auditoria. Hoje, da carta da gerência exigida pela TG1000, que são as normas contábeis para pequenas empresas. Então, eu vejo que, vamos dar o exemplo da associação.
normalmente, uma associação não tem dono, a gestão troca-se a cada exercício. Então, infelizmente, não existe a preocupação de você ter uma gestão efetiva do negócio. Então, antes do auditor, eu coloco a própria gerência, a própria diretoria, que vão conduzir efetivamente, abrir, por exemplo, para um canal de comunicação, conduzir uma denúncia, como o Sidney colocou, no começo, no meio e no fim, procurar identificar áreas de risco, que foram aquelas que o Alexandre colocou no início, porque nós, como auditores, né, eu não me coloco mais nessa função, mas de qualquer maneira eu acho que o papel da auditoria normalmente não é a identificação de fraude. Como disse muito bem o Sidney, você está mais preocupado na qualidade das informações. Agora, se houver um ambiente completamente favorável a uma fraude, você não tem controle interno nenhum, você acaba identificando esses fatos. Não sei, são as observações que eu faria nesse caso. Alexandre, quer contribuir com uma questão? Não, acho que concordo com a opinião, tanto do Gabriel, também o que foi exposto pelo Sidney. Falou-se em Petrobras também, e acho que o principal é nesse tema, um pouco como que também resumindo o que o Gabriel falou, que o Sidney comentou, é o fato da representação. A representação da administração da companhia é algo fundamental, porque até para delimitar um pouco até onde vai a responsabilidade do auditor, né? Então eu resumiria com a representação da administração da companhia e também com a responsabilidade do auditor de saber o momento certo de indicar a necessidade de um especialista dentro do trabalho. Algum indício, seja de fraude, de ato ilícito ou de alguma contabilização equivocada, algum indício que surgiu, eu acho que o envolvimento do especialista dentro de um trabalho de auditoria é fundamental que seja indicado quanto antes, né? E uma questão que surgiu aqui também, vocês entendem que essa questão do compliance, de limitar uma atuação de fraudador, ela melhorou nos últimos anos aqui no Brasil? Olha, existem... Não, pode falar, Sidney. Vai lá, Alexandre. Não, fica à vontade, fica à vontade. Não, minha opinião, e também com base em alguns estudos aí que foram publicados recentemente, algumas pesquisas de mercado, feitas inclusive divulgadas pela KPMG no momento, mostram que de fato a intensificação do compliance nas empresas mostra realmente que a importância e a relevância de uma estruturação de uma área de compliance dentro das empresas. E também eu comentei no começo da apresentação sobre os conceitos, árvore de fraude, o conceito da pirâmide, e essas pesquisas demonstram que o principal meio de identificação de fraudes nas companhias tem sido através de hotline, de denúncias feitas por funcionários ou até por stakeholders de todos os níveis da companhia. Então, um hotline independente, bem estruturado, atualmente tem sido fundamental na identificação de fraudes corporativas. Bom, eu acho que para responder essa pergunta, a gente precisa fazer uma análise temporal como era o compliance. Digo compliance anticorrupção, porque existe também gênero e espécie, né? Você tem compliance regulatório, compliance trabalhista, compliance tributário, que é estar em conformidade com algo, então vai depender da matéria e objeto. Então, um compliance de corrupção tem que fazer um paralelo do antes Lava Jato e depois Lava Jato. Até mesmo olhando o LinkedIn, a minha percepção, a percepção do Sidney, depois do evento do Lava Jato, houve um boom de especialistas em compliance, apareceu muita gente falando que tem de compliance de corrupção, sendo que no Brasil é algo novo, né? Então, o que tem acontecido? De novo, é uma percepção do Sidney. O compliance é efetivo? Sim, ele é efetivo, contanto que seja feito de forma de verdade. O famoso compliance para inglês ver não traz resultado algum. Então, o que é um compliance efetivo? Primeiramente, você tem que ter autonomia desse responsável por compliance.
o compliance officer no caso. Autonomia que eu digo, autonomia de decisão, de reporte e principalmente autonomia orçamentária. Então, não dá para você dizer que o compliance ele é efetivo se você, por exemplo, tem ele respondendo para uma área, como já aconteceu, já vi, por exemplo, a área de compliance responde para uma área operacional dentro da empresa, uma diretoria. Fica complicado, porque eventual caso de fraude, ou até mesmo para melhoria do ambiente de prevenção à fraude, passar por uma aprovação acima. O ideal, o melhor dos mundos é ter um compliance officer ocupando uma posição de conselho ou como uma posição de advisor muito próximo de quem toma a decisão final com autonomia orçamentária, com autonomia de decisão. É o que acontece no Brasil? Não é o que acontece no Brasil. Se a gente tirar as empresas grandes que precisam atender aspectos regulatórios, as outras empresas acabam ou mesclando a área de auditoria interna, de gestão de riscos com compliance, ou jurídico compliance, porque entendem que dessa forma funciona melhor. Por quê? Tem um aspecto orçamentário também, né? Uma área de compliance, ela não é barata. Contratar um compliance officer, um especialista, ter um orçamento dentro do budget da empresa para eventuais trabalhos de investigação, não é barato. A gente sempre tem aquele trade-off. Né? O que eu faço? O que o empresário brasileiro acaba pensando? O que eu faço? Invisto X de orçamento em compliance ou invisto X de orçamento numa campanha de vendas, uma unidade de fabril ou num novo produto? Né? A prevenção ainda no Brasil, ele é muito mito. Né? Se a gente olhar somente para as empresas grandes, talvez isso não seja verdade, mas a maioria das empresas, são empresas de pequeno e médio porte, a gente vai perceber que ainda não existe um cuidado do compliance, um cuidado da prevenção. O empresariado brasileiro é ainda muito reativo, ele espera acontecer, ele avalia se aquilo tem impacto forte ou não, eu vou tomar a decisão. Não só para a parte de compliance e investigação, mas também trabalhista, tributário, qualquer outra coisa que ele não consiga ver o impacto grave, o desespero, digamos assim, ele acaba não sendo tão preventivo. Então, essa é a minha percepção sobre o ambiente compliance. Mas sim, com certeza, ele é efetivo se feito da forma correta e da forma como tem que ser feito. Só pegando aqui o gancho aqui, para continuar, Gabriel, para a gente também conseguir atender as demais perguntas, tem um pessoal aqui pedindo para falar, né? E se a administração da companhia estiver envolvida, como foram os casos recentes? O caso do IB1, né? Como podemos classificar o gerenciamento de resultados como fraude, considerando que tal prática está dentro das normas contábeis? E, mais uma vez, perguntou se a administração estiver envolvida, como foram os casos recentes, de recorrupção, a carta de representação é mera formalidade. Vocês podem falar sobre isso, né? Essa questão se a administração estiver envolvida, né? Eu só queria deixar também uma questão, que as grandes empresas, vamos falar assim, as fraudes, né, elas estão, né, ligadas nas grandes corporações também, aquelas que a empresa tem a obrigação de prestar contas para os seus acionistas, né, de toda forma, né, que, né, pode ser os acionistas são empresas cotadas na bolsa muitas vezes, ou são empresas cotadas na bolsa lá fora, não aqui no Brasil exatamente, casos de montadoras, indústrias farmacêuticas, né, que muitas vezes elas têm capital fechado aqui, mas têm capital fechado no exterior e tem que prestar contas das demonstrações daqui do Brasil, né? E essas empresas, elas têm canal de denúncia anônima, né? Isso é uma coisa muito comum. Elas criaram esses canais para que as pessoas possam denunciar os superiores, a alta administração, né? Qualquer outra pessoa envolvida, sem que ela tenha que se expor para isso, né? Então, acho que essa é uma questão. Eu não sei se vocês têm observado isso, né, nos seus trabalhos, né? Como que essas denúncias chegam, se a alta administração estiver envolvida, como que a gente pode trabalhar nessa questão? Eu tenho alguns comentários, eu acho que o Sidney foi muito próprio quando ele falou. Eu vivi em várias situações uma resistência muito grande da administração. Eu não vou poder jamais afirmar que existia algum ilícito não sabido. Eu vou muito mais registrar o fato da insegurança que apresenta, e o trabalho também que foi colocado pelos dois que me antecederam. Se você coloca um canal de comunicação, de transparência, eu não estou usando nem compliance nem de denúncia, estou falando com um canal de transparência. Você vai ter que efetivamente trabalhar com ele, Fernando. Não adianta nada você dar uma ferramenta se você não concluir o negócio. E eu vejo que as pessoas muitas vezes têm medo
de denúncias muitas vezes mentirosas, não verdadeiras. Então, são esses dois aspectos: o medo de uma denúncia não verdadeira, um alarme falso, por exemplo, e um item que o Sidney colocou de uma forma muito clara, que é o custo desse canal. Eu tomei conhecimento de uma advogada no Rio de Janeiro, que ela é a titular de um site chamado, de um trabalho que está sendo feito, é a Compliance PME, justamente para poder, é a Camila Bulo, uma advogada tremendamente competente, que está trazendo este conceito através de palestras e através de artigos que ela coloca com uma certa frequência, justamente a importância desse canal de comunicação para as pequenas empresas. E fugir um pouco do aspecto regulatório que foi mencionado aqui, e sim pelo aspecto não só patrimonial, mas também pelo aspecto gerencial, que eu vejo que muitas vezes você não é dono de todas as informações. É o que eu teria para colocar nesses aspectos. Bem observado, viu, Gabriel? É exatamente isso. Se você tem uma possibilidade de deixar esse serviço mais acessível, principalmente para as empresas menores, eu acho que o compliance ele acaba virando uma cultura, acaba virando algo preocupante e acaba entrando no orçamento. Só fazendo um link final sobre quando a administração está envolvida, né? Principalmente a administração. Quando a gente faz investigação de fraudes, a primeira avaliação é quem está envolvido, como eu apresentei lá no planejamento. Fraudes onde a alta administração esteja envolvida são extremamente complexas e difíceis, e nem sempre elas conseguem o resultado. Por quê? A administração ela tem todo o poder de comando da empresa. Então, nenhuma investigação, se não for mediante autoridades públicas, Ministério Público e tudo mais, as provas somem. E aquilo que eu falei, em dúvida pro réu. Se você acusa não tem prova, na dúvida para o réu. Então, até fazendo um outro link da pergunta que fizeram, por que existe tanta impunidade? Por que é tão difícil as empresas públicas, as entidades públicas executarem investigação e principalmente apresentarem condenação, principalmente por isso, tá? Quem tem o poder é a teoria da agência, né? Quem tem aquele poder dificilmente vai abrir. Então, quando você tem a alta administração envolvida, dificilmente a investigação, mesmo a investigação, ela não inicia, né? Porque a administração sempre vai dar um jeito de ludibriar, de mentir, de falar que não é necessário e tudo mais. Então, pelo que eu vejo na minha experiência, quando a administração está envolvida, normalmente sai essa nova administração, porque alguém de fora, ou a matriz, que está fora do país, mas acaba vendo a ponta do iceberg, mas aí já passou um tempo que você tem dificuldade de obtenção de prova e de fazer aquele nexo causal, né? Então, autoria, materialidade, o modus operandi. Então, assim, a alta administração envolvida, no caso da Petrobras, por exemplo, fazendo um link, por que foi tão difícil e por que demorou tanto tempo? Porque você tinha um sistema tão complexo de licitação que mesmo o auditor, quando ele via o resultado final da licitação, seguindo todos os procedimentos, não tinha nenhum problema. Então, ela saiu extra companhia. A licitação ela fazia por fora. E é uma dificuldade do investigador, porque lembra que a gente tem um objeto e tem uma extensão. A extensão é o quê? As informações e documentos estão dentro da empresa. A licitação, o conluio de organização de preço, esse cartel que foi formado no caso da Petrobras, ela foi por fora. Então, quando chega esse resultado dentro da empresa, o auditor, no procedimento de auditoria, ele vai ver que não há problema. Existe lá a cotação, existe lá o procedimento citatório, foi feito de acordo com a legislação, então está tese, o problema está fora. E aí fica muito difícil você conseguir, se você não tem um poder público envolvido, que tem poder de polícia, quebra de sigilo bancário, interrogatório, quebra de sigilo fiscal e tudo mais, fica muito, muito, muito difícil você conseguir fazer uma investigação somente o que você encontra na empresa. Perfeito. Deixa eu só inserir mais uma questão aqui. Desculpa, eu não havia falado assim. As perguntas foram do JP Oliveira, do Edilson Paulo, do Araújo, tá? E o Edilson Paulo está insistindo aqui para que vocês respondam como que podemos classificar gerenciamento de resultados como fraude, considerando que tal prática está dentro das normas contábeis. Se eu puder falar, eu falo. Vamos lá, Gabriel. Eu vivi uma experiência muito interessante de que normalmente a administração, é horrível o que eu vou falar, mas é um fato. Você procura esconder os resultados para pagar menos imposto.
E, na verdade, eu tive uma experiência que foi exatamente o oposto. Havia uma manipulação dos resultados para que houvesse uma distribuição maior de lucros, o que afetava bastante a participação dos administradores, que é um fato que você mesmo mencionou da Enron nos Estados Unidos, onde existia como é que se fala? Se pedalava o resultado para dar mais, como é que fala? Mostrar uma situação completamente real. Então, a fraude, eu acho que ela tem de várias naturezas. E eu vejo também, eu acho que é muito importante citar aqui um aspecto legal que nós já temos na nossa legislação de imposto de renda, uma observação que no chat aqui, eu sou obrigado a registrar que a minha filha está me assistindo, a advogada, ela falando da importância da aprovação de contas pelos próprios administradores. Então, existe, por isso que eu falo do jeito que não se faz sucesso sozinho, você também não faz nada de errado sozinho. É isso que eu estou querendo registrar. A preocupação dos controles tem que ser muito grande, partindo da própria administração, partindo dessa aprovação de contas, que não deixa de ser um elemento, vamos falar, determinante. Eu coloco o papel do administrador em primeiro lugar. Se você me permitir, Fernando, no chat, a Cláudia e o Tarcísio estão me perguntando, doutora Camila Bulo, e o site dela é Compliance PME. É uma empresa, um site, né, uma plataforma digital do Rio de Janeiro. Perfeito, perfeito. Gente, estamos partindo aqui para finalizar o evento, infelizmente, né? Mas assim, nós estávamos comprometidos aí 1 hora, mas o tema ficou interessante e também percebemos que o pessoal ainda continua acompanhando aqui, tem mais de 100 pessoas acompanhando. Tá? Queria deixar um recado aí para vocês. Quem não conhece a ANEFAC, por favor, acesse os canais, se associem. Caso queiram ingressar como diretores, estamos aí à disposição para recebê-los, para trazer material, para sugerir eventos. Então, assim, a ANEFAC tem se fortalecido ano a ano aí, como uma entidade que trata das questões contábeis, das questões fiscais, de economia, de administração, tá? Então, questões de direito também, né? Porque não, a gente tem trazido bastante eventos dessa natureza. Então, só para falar do próximo evento da diretoria de perícias, né, que está programado para o dia 19, o Adolfo Braga Neto, que é um advogado, que ele é uma pessoa que trouxe a mediação, vamos dizer assim, para o Brasil. Então, dia 19 de junho agora, a gente vai falar do momento atual e os métodos adequados da resolução de conflitos. O objetivo desse evento é oferecer um panorama sobre o atual momento que impacta diretamente nos contratos e relações existentes. Aponta os caminhos que levam ao método mais adequado dos conflitos existentes hoje em dia. Então, assim, é bem interessante, né? Se vocês puderem acompanhar também, dia 19, vai ser feita a chamada. E eu quero agradecer a toda a equipe da ANEFAC, né, que a gente está aqui graças a eles, né, o Boli, a Juliana, né, a Jéssica, que nos auxiliou também aí pelo Gabriel, né, o Egídio, né, toda a equipe aí. Me desculpe se eu não falei o nome de alguém, mas, como sempre, seja presencial, seja online, assim, vocês são nota 10. Estou muito feliz em fazer parte dessa equipe e muito feliz ainda por ter agora o Gabriel, o Sidney e o Alexandre na diretoria, que eles ingressaram esse ano, né, já em alto nível, aí, trazendo um conteúdo bem adequado para a gente, né, para as pessoas aí que estão acompanhando. Eu gostaria, então, de pedir para as pessoas, agora podem abrir aí os microfones, os vídeos, para dar uma salva de palmas aí para os palestrantes aí, que eles merecem. Então, quero convidá-los aí todos a entrarem aí. Muito legal. Parabéns, gente. Fantástica aí a participação de todos. Me desculpe se a gente não conseguiu responder todas as questões, mas teremos aí mais eventos aí. Muito gratificante o evento. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns aí pelo evento. Um abraço.
Parabéns para vocês também, todos vocês. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bom trabalho a todos. Parabéns. Obrigado. Parabéns a todos. Parabéns, até dia 19. Parabéns, Obrigado. foi de alta Obrigado. relevância, muito contribuiu Parabéns a para a discussão muito valiosa do tema. Fiquei encantado com a abordagem, todos estão de parabéns. Tá? Obrigado. Parabéns. Bom, obrigado, pessoal, pela presença de todos e boa semana aí para todo mundo. Boa semana a todos. Deus abençoe Boli, nós. Quer falar alguma coisa, Boli? Não, gente, só quero agradecer a presença de todos vocês. Quem não é associado da NEFAC, peço para entrar no nosso portal. Temos o portal da Educa NEFAC também, que esse vídeo está sendo gravado e ele vai ser reproduzido no portal Educa NEFAC. O intuito disso é a gente levar também informações para você dentro desse cenário que a gente convive. Então, quem não é a NEFAC, por favor, se associe, venha fazer parte desse time. E aí agradecer a todos os palestrantes de hoje que mais uma vez deram um show de conteúdo técnico e a gente fica muito satisfeito de ter pessoas de relevância realmente na entidade. Obrigado a todos e bom dia, viu, pessoal? Bom dia. Bom dia. Bom dia a todos. Obrigado, Fernando. Parabéns a todos. Obrigado. Fiquem com Deus aí. Fernando, gente. obrigado pelo convite. Um abraço. Eu agradeço. Parabéns, Fernando. Abraço a Foi um todos. prazer. Parabéns a todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.